Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Nilvan e na aula de hoje daremos continuidade com o estudo de matrizes. O que veremos na aula? Nós veremos a definição de determinante e conheceremos aí a regra de Sarrus. Então, o que vem a ser um determinante? Um determinante nada mais é que um número encontrado após algumas operações básicas com os valores da matriz. Então, o determinante ele vai ser um número que vamos encontrar após fazer uma determinada operação com matrizes. E nós calculamos determinantes somente de matrizes quadradas. É importante vocês notarem isso, né? As matrizes quadradas são aquelas que têm a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas. E elas são importantes para resolvermos o sistema de equações. Então, tanto as matrizes como determinantes em si, elas são importantes para quê? Para resolver algumas equações matemáticas que já são mais complexas, como nós veremos nos próximos slides. Aqui eu trouxe uma matriz, a matriz M, de duas colunas e duas linhas, ou seja, uma matriz quadrada. E o determinante dessa matriz pode ser escrito da seguinte forma: o det de M é igual a 2 barras 1, 3, 2, 5, que são os elementos. Ela é representada então com essa nomenclatura: det de M, 2 barras e os elementos da matriz. Ainda sobre o determinante, temos que o determinante de matriz de ordem 1 é igual ao próprio elemento, né? Uma matriz de ordem 1 é aquela que tem uma coluna e uma linha. No caso, se você tem aqui uma matriz 1 e quer saber o determinante dessa matriz, que é a det de A, vai ser igual ao próprio 1. A determinante de matriz de ordem 2, ou seja, aquela matriz que tem duas colunas e duas linhas. Temos aqui o det de A, sendo que ela é representada pelas barras, como nós vimos no slide anterior. Os elementos são A, B, C e D, né? São incógnitas. Vamos considerar aqui um valor desconhecido. Então, para calcular esse determinante, como nós devemos proceder? Nós pegamos aqui a diagonal principal e multiplicamos o A e o D. Eu já falei sobre isso para vocês na aula anterior, sobre o que é uma diagonal principal e o que é uma diagonal secundária. Então, nós pegamos a diagonal principal, que é o A e o D, multiplicamos. Então, A vezes D. E subtraímos a diagonal secundária, que é C e B, multiplicando as duas, né? Subtraindo o resultado do produto entre C e B. Então, temos aqui que A vezes D menos BXC. E, nesse caso, esse será o nosso determinante, né? O valor dessas operações matemáticas será o resultado, será o nosso determinante. O determinante de matriz de ordem 2. Vamos para um exemplo com valores. Então, nós temos aqui a matriz M e temos os elementos. Para calcular o determinante, colocamos o quê? Det de M é igual a 1, 3, 2, 5, entre barras, representando aí o determinante. E para calcular o determinante, nós multiplicamos os valores da diagonal principal, no caso 1 e 5, e subtraímos pelo produto dos valores da diagonal secundária, que é o 2 e o 3. Então, temos que 1 vezes 5, né, diagonal principal, menos 3 vezes 2, 3 vezes 2, diagonal secundária. 1 vezes 5 é 5. E 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, é menos 6. Então, 5 menos 6 é igual a menos 1. No caso aqui, o determinante ele é menos 1. Agora, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, né, a gente já vai ter 3 colunas e 3 linhas, nós vamos utilizar a regra de Sarrus. Teremos aí então uma matriz com 3 colunas e 3 linhas, e segundo essa regra, nós devemos fazer o seguinte: nós copiamos a primeira e a segunda coluna e colocamos à direita da matriz, como vocês podem observar aqui nesse desenho. Copiei aqui a primeira coluna, coloquei à direita, copiei a segunda coluna, coloquei à direita. Então, a partir daqui, podemos calcular o determinante. Então, como devemos fazer?
Copiando aqui a primeira e a segunda coluna e colocando à direita, nós temos que fazer o seguinte. Temos aqui 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Multiplicamos então todos esses valores aqui da primeira diagonal principal e depois somamos com a multiplicação da segunda diagonal principal e depois somamos com a multiplicação da terceira diagonal principal. Após fazer isso, você deve subtrair, né, das outras diagonais secundárias, são 3. Como vocês podem ver, tem essa aqui, esta outra e esta outra. Então você vai multiplicar esses valores, subtrair. Da mesma forma, os demais. Então nós teremos o seguinte, que o determinante de A, pegamos aqui a primeira diagonal principal, mais segunda diagonal principal, mais terceira diagonal principal. E subtrair das diagonais secundárias, né? A primeira aqui, ó, segunda e a terceira. Dessa forma, nós teremos o determinante de A. É isso que diz a regra de Sarrou, né? Você pegar e copiar a primeira e segunda coluna e só assim fazer o cálculo do determinante. Um exemplo. Nós temos aqui uma matriz A de ordem 3 colunas e 3 linhas, e queremos calcular o determinante. Nós vimos que, segundo a regra de Sarrou, nós pegamos a primeira e a segunda coluna, copiamos e colocamos à direita. Então vamos fazer isso. Colocamos aqui, ó, 1, 2, 2, a primeira 1, 2, 2, e copiamos a segunda coluna, 3, 5, 1, 3, 5, 1. E o que vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar os valores das 3 primeiras diagonais principais e somar. Então, fazendo isso, nós temos o quê? 1 vezes 5 vezes 3. 1 vezes 5 vezes 3. Mais 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 2. Mais 0 vezes 2 vezes 1. 0 vezes 2 vezes 1. E após isso, nós vamos subtrair agora as 3 diagonais secundárias. Então, menos 0, 0 vezes 5 vezes 2, 0 vezes 5 vezes 2, menos 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, menos 3 vezes 2 vezes 3, 3 vezes 2 vezes 3. Então, o resultado vai ser isso aqui, né? 1 vezes 5 vezes 3 mais 3 vezes 1 vezes 2 mais 0 vezes 2 vezes 1 é 15. Aliás, desculpe. 1 vezes 5 vezes 3 é 15, mais 3 vezes 1 vezes 2 é 6, e mais 2 vezes 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 5 vezes 2 também dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 2 vezes 3 dá 18. Resolvendo aqui essas operações de adição e subtração, nós temos que 15 mais 6 vai ser o quê? Vai ser 21 menos 19, que menos 1 menos 18 vai dar menos 19. 21 menos 19 é 2. Então, nós encontramos aqui que o determinante da matriz A é igual a 2. Então, o cálculo do determinante de ordem 3 é bem simples. Vocês vão usar a regra de Sarrou, que consiste em você copiar a primeira e a segunda coluna, colocar à direita da matriz e só então multiplicar as diagonais principais, somando elas e subtraindo as diagonais secundárias. Nós temos aí que o determinante é igual a 2. E essa foi a nossa aula sobre determinante, a regra de Sarrou. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.